Olá, olá, meus amigos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem contigo? Me chamo Luciano Figueiredo, sou professor aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva e estamos juntos hoje com mais uma aula voltada para a prática forense, para a prática no dia a dia. Hoje nós vamos conversar, vem comigo aí na tela, sobre os temas inventário e partilha, que é o tema central, um dos temas centrais da nossa aula, e também sobre o tema legítima. Afinal de contas, para você fazer o inventário e partilha, você tem que saber qual bem vai ser endereçado a qual herdeiro, você tem que entender de legítima para que você consiga fazer o inventário e partilha. A gente vai começar falando sobre a legítima, que é uma análise mais do direito material, na verdade, verificar aí para quem vai a herança, na hipótese do falecimento de alguém, e depois a gente vai entrar na parte mais instrumental, que é a parte do inventário e partilha. Recordando a vocês que a ideia é lhe capacitar nessa aula para entender bem o procedimento de inventário e partilha e conseguir fazer esse bom atendimento ao seu cliente, né? O atendendo tanto aí nas questões do direcionamento na análise do direito material, como na procedimentalização desse inventário e partilha na análise do direito processual. Então, vou começar com a primeira parte da aula e ela vai se dedicar o primeiro assunto que nós vamos abordar aqui na aula, e ela vai se dedicar à sucessão legítima. E eu vou começar com a legítima e a ordem de vocação hereditária. Legítima e ordem de vocação hereditária. Veja só, o direito brasileiro, o Código Civil brasileiro, no que tange ao direito sucessório, ele adota a teoria da divisão necessária pautada no ideal de proximidade. Então, no que pertinge ao direito sucessório, no que tange ao direito sucessório, o direito brasileiro ele adota a teoria da divisão necessária, pautada no princípio da proximidade. Veja, segundo o legislador brasileiro, segundo o Código Civil brasileiro, de tudo que você possui, nós passamos uma régua no meio, de forma que 50% é disponível, você pode endereçar a quem você quiser, e os outros 50% são legítima. Leia-se, você vai ter um direcionamento feito por força da norma, um direcionamento feito por força da lei. Então você tem 50% disponível e você tem 50% de legítima. Daí o nome de divisão necessária. E essa divisão necessária ela é guiada, ela é pautada no ideal de proximidade. Porque a legítima, ela vai ser endereçada aos herdeiros legítimos necessários. E os herdeiros legítimos necessários, eles são eleitos pelo legislador de acordo com o ideal de aproximação, de acordo com o ideal de proximidade, através daquilo que nós chamamos de ordem de vocação hereditária. O Código Civil, ele adota uma ordem de vocação hereditária, ele nos traz uma ordem de vocação hereditária, e ao adotar uma ordem de vocação hereditária, nos trazer uma ordem de vocação hereditária, ele nos indica como fazer o direcionamento deste patrimônio através da legítima. Está lá, Código Civil, artigo 1829 e seguintes. A ordem de vocação hereditária é uma ordem sucessiva, subsidiária. É uma ordem de preferências, uma ordem sucessiva, uma ordem subsidiária. Então, o código ele vai sucessivamente indicando o patrimônio para quem vai, né? Primeiro vai para a classe A, na sua ausência a classe B, então classe C, ele vai fazendo essa ordem de vocação hereditária através dessa subsidiariedade. Se você parar para analisar e comparar a ordem de vocação hereditária do Código Civil anterior, que é o Código Civil de 16, com a do Código Civil atual, incrementada aí também pela jurisprudência, né? Código Civil de 2002 e jurisprudência. Se você fizer esse cotejo, se você fizer essa comparação, você vai perceber que o Código Civil de 2002, aliado à jurisprudência, ele trouxe uma clara melhora à posição do cônjuge ou do companheiro na ordem de vocação hereditária.
o cônjuge ou companheiro melhoraram bastante na ordem de vocação hereditária. Porque na época do Código Civil de 16, o cônjuge ou companheiro, ele apenas herdaria na ausência de descendentes e na ausência de ascendentes, tá? Agora, na leitura do Código Civil de 2002, através dessa análise jurisprudencial, o cônjuge ou companheiro eventualmente poderão concorrer com descendentes. Então, na herança dos descendentes, eventualmente, esse cônjuge ou esse companheiro poderão se fazer presentes. E esse cônjuge ou esse companheiro, eventualmente, também concorrerá na herança com os ascendentes. Então, houve, sem sombra de dúvidas, uma grande melhora na posição do cônjuge, uma grande melhora na posição do companheiro. Criou-se uma figura que muitos denominam de supercônjuge, tá? Então, criou-se uma figura de que muitos denominam por aí de supercônjuge, porque o cônjuge vale ao companheiro também, né, por construção da jurisprudência. O cônjuge, o companheiro está ali sempre picando na herança, né? Eventualmente pode concorrer com descendentes, vai concorrer com ascendentes. Se não tiver nem descendente nem ascendente, vai receber a herança inteira na terceira categoria. Então ele está ali sempre bicando, sempre bicando. Criou-se a figura do supercônjuge, criou-se a figura do supercompanheiro. Isso chegou até causar um certo mal-estar na doutrina e na jurisprudência. E esse mal-estar foi revelado na percepção de que esse cônjuge ou este companheiro, na análise da ordem de vocação hereditária, em especial do artigo 1829, inciso 1, então, na análise dessa ordem de vocação hereditária, esse cônjuge ou este companheiro, meus amigos, ele concorrerá com descendentes, ainda que fosse casado no regime da separação absoluta de bens. O que para muitos é uma excrescência, né? Porque, poxa, duas pessoas se casarem em regime de separação absoluta de bens e vai o cônjuge ou companheiro sobrevivente no falecimento de uma delas concorrer com o descendente, isso não faz muito sentido, Luciano. Se duas pessoas se casaram no regime de separação de bens, é porque elas não queriam essa concorrência. Esse supercônjuge aí, ele tá demais. Ele tá demais. O STJ, em um determinado momento, e aí cito um julgado acerca deste assunto de 2009, um julgado bem paradigmático à época, o RES 99-2749 de 2009, o STJ, em um determinado momento, chegou a propor uma outra interpretação, uma interpretação sistemática contra a lei, é verdade, porque a lei determina que o cônjuge ou companheiro sobrevivente concorra com os descendentes no regime da separação convencional de bens, mas se construiu no STJ uma interpretação sistemática em 2009 para se chegar à conclusão de que se duas pessoas são casadas no regime da separação convencional de bens, não deveria ter concorrência sucessória do cônjuge ou do companheiro sobrevivente com os descendentes. Mas essa tese de 2009 do STJ, ela não se sustentou. Não se sustentou. O próprio STJ voltou atrás. Cito aí, apenas a título de exemplo, julgado de 2014, cito outro julgado de 2015, também a título de exemplo, cito ainda um outro de 2014, enfim, o STJ voltou ao posicionamento originário, afinal de contas, não dá para se construir uma interpretação contra a lei. O que é mais interessante ainda da lei, no particular, do Código Civil no particular, é que essa incongruência que nós enxergamos no Código Civil na separação convencional de bens, ela não se aplica na separação obrigatória. Não, na separação obrigatória ela não se aplica. Na separação obrigatória, o cônjuge ou companheiro sobrevivente não concorre com descendentes. Na separação obrigatória, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, ele não concorrerá com os descendentes. Então não se estende, não se aplica a separação obrigatória. Olha que situação interessante, que situação curiosa, né? Enfim, então temos hoje essa figura do supercônjuge, do supercompanheiro. Essa mudança na ordem legítima, advinda no Código Civil de 2002 em relação ao Código Civil de 16, acabou por colocar o cônjuge ou companheiro numa posição hiperprivilegiada. E isso, por vezes, é digno de críticas.
Dito isso, então, é hora da gente avaliar aí a nossa ordem de vocação hereditária. É hora de estudar a legítima. E veja, quando eu falo em herdeiro legítimo, eu divido aqui em herdeiro legítimo necessário e herdeiro legítimo facultativo. Os necessários são descendentes, ascendentes e cônjuge. E a doutrina põe do lado aqui o companheiro. A inserção do companheiro no rol dos herdeiros legítimos necessários é criação doutrinária e jurisprudencial. Porque se você vai no Código Civil no 1845, herdeiro legítimo necessário lá só tem descendente, ascendente e cônjuge. Tá. Mas além disso, eu tenho os facultativos. Quem são os facultativos, Luciano? Os facultativos são os colaterais até quarto grau. Os facultativos, que são os colaterais até quarto grau, eles apenas herdarão na ausência de herdeiro legítimo necessário, então se não tiver nenhum herdeiro legítimo necessário, bem como se o de cujus não fez declaração de última vontade. Porque se o de cujus fez declaração de última vontade, se o de cujus direcionou esse patrimônio para um terceiro, não tem problema. Não tem problema. Se ele não tem nenhum herdeiro legítimo necessário, em tese, ele pode pegar 100% do patrimônio e endereçar para quem ele quiser. Quem ele quiser, tá? Se ele não fez, aí, meu amigo, vai para os facultativos, que são os colaterais até quarto grau. Bem, lembrando a vocês que nos facultativos, os colaterais de segundo grau residem aqui no irmão, colaterais de terceiro grau são sobrinhos e tios, colaterais de quarto grau são primo, sobrinho neto ou tio-avô. Beleza. Tá aí. Então, esses são os herdeiros legítimos necessários, aqueles que necessariamente irão herdar. Só não herdam se houver um hecatombe, né, como indignidade, matou o pai, lá no caso da Suzane Ristoff, né, foi partícipe do homicídio do pai, aí está afastado. Mas, em tese, herdeiro legítimo necessário herdará. Pela lei, são descendentes, ascendentes e cônjuge. A gente coloca ao lado a figura do companheiro. Beleza? Se não tiver nenhum herdeiro legítimo necessário, o de cujus poderá dispor de 100% do patrimônio. Se ele não fez, vai para os facultativos. E os facultativos serão aí os colaterais até quarto grau. Colateral de segundo grau é o irmão, colateral de terceiro grau são os sobrinhos e tios, colateral de quarto grau é o primo, o sobrinho neto e o tio-avô. Beleza. Dito isso, então, a gente vai seguir a ordem de vocação hereditária. E o primeiro da ordem de vocação hereditária são os descendentes. Então, a gente começa conversando sobre a sucessão dos descendentes. E a sucessão dos descendentes ela é guiada por duas regras. Igualdade, que a gente diz aqui que é uma igualdade por cabeça, e uma proximidade, que a gente diz aqui que é uma proximidade relativa, porque, como a gente vai ver já já, cabe direito de representação. Então, na sucessão da descendência, dos descendentes, o primeiro da lista, essa sucessão vai ser guiada por igualdade, uma igualdade por cabeça, e uma proximidade, que é uma proximidade relativa, porque cabe direito de representação. Beleza. Vamos entender isso aí? Por que a igualdade é por cabeça? A igualdade é por cabeça porque pouco importará a origem da descendência. Então, a igualdade é por cabeça porque pouco importará a origem da descendência. Os descendentes irão suceder igualitariamente. Então, pouco importa a origem da descendência, os descendentes irão suceder igualitariamente, né? Então, um é filho adotado, o outro é do casamento, pouco importa, as cotas são igualitárias. Um é filho do casamento, o outro é com amante, pouco importa, as cotas são igualitárias. Beleza. Mas, além da igualdade por cabeça, eu tenho a proximidade. E a proximidade trabalha com a premissa de que os mais próximos
preferirão aos mais remotos. Então, os filhos preferem aos netos. Os netos preferem aos bisnetos. Os bisnetos preferem aos tataranetos. E assim por diante. E assim por diante. Então, para dar um exemplo aqui, né, para a gente ver na prática, imagine que Hugo é pai de Ana e Sara. Ana, mãe de Ricardo e Mariana. E Sara, mãe de Flávia e Rodrigo. Hugo morreu. Hugo morreu. Bem, a sucessão legítima inicia-se pela descendência. Os mais próximos preferem os mais remotos. Então, Ana e Sara preferirão a Ricardo, Mariana, Flávio e Rodrigo. Vai 50% para Ana, 50% para Sara. 50% para Ana, 50% para Sara. Ah, professor, mas imagina que Sara é filha adotada e Ana não é. Pouco importa. Pouco importa. Vai 50% para cada um. 50% para cada um. Tá? Então, pouco importará aí a origem da filiação. Vai 50% para cada um. Beleza? Ok? Ainda nas dúvidas aí, tá? Luciano, vem cá. Me tirou uma dúvida. E se Sara fosse pré-morta? Quem é o pré-morto? O pré-morto é aquele que faleceu antes do decujus. Então, pré-morto é aquele que faleceu antes do decujus. Tá. Mas quem é o decujus? Bem, o decujus é aquele de cuja sucessão se trata. Então, a expressão decujus vem de cuja sucessão se trata. Nós estamos aí a tratar da sucessão do Hugo. E a Sara é pré-morta. Então, a Sara morreu antes do Hugo. Imagine você que o Hugo faleceu em 2021 e a Sara está morta desde 2015. Sara é pré-morta. Ela faleceu antes de Hugo. Então, Sara é pré-morta. Ela faleceu antes de Hugo. Beleza. Olha só. Se você aqui fosse levar a proximidade a ferro e fogo, você deveria pegar 100% do patrimônio e dar para Ana. Então, se você aqui fosse levar a proximidade a ferro e fogo, você deveria pegar 100% do patrimônio e endereçar a Ana. Então, você deveria pegar ali todo o patrimônio e dar para Ana. Era isso que você deveria fazer. Se você fosse levar a proximidade a ferro e fogo, afinal de contas, Ana é mais próximo de Hugo do que Flávia, Rodrigo, Mariana e Ricardo. Entretanto, aqui você tem uma exceção à proximidade. Artigo 1851 e seguintes do Código Civil. Você tem uma exceção à proximidade. Artigo 1851 e seguintes do Código Civil. E essa exceção à proximidade é o direito de representação. Então, na sucessão dos descendentes, se você tem a figura do pré-morto, se há a figura do pré-morto, neste caso, você vai ter essa exceção à proximidade através do direito de representação. Neste caso, Flávia e Rodrigo representarão a Sara na herança de Hugo. Os herdeiros do pré-morto representam o pré-morto na herança do falecido. Os 20% que iria para Sara, os 50%, perdão, que iria para Sara, vai ali 25 para Flávia, 25 para Rodrigo. Então ficou lá 50 para Ana, 25 para Flávia e 25 para Rodrigo. Olha que interessante. Então é por isso que eu lhe afirmei que na descendência a proximidade é relativa, porque cabe direito de representação. Tá. Professor, e se não tiver descendente? Bem, se não tem descendente, aí você vai avançar para estudar a sucessão dos ascendentes. Tá? Então, se não há descendente, você avança a sucessão dos ascendentes. E a sucessão dos ascendentes, ela também é guiada por duas regras. Igualdade
e proximidade. Mas veja, a igualdade aqui se dará nas linhas e a proximidade aqui se dará de forma absoluta. Então, a igualdade aqui se dá nas linhas e a proximidade aqui se dará de forma absoluta, tá? Vamos entender isso aí. Como assim igualdade nas linhas? Como assim proximidade de forma absoluta? Vem comigo no exemplo aqui. Imagine você que Renata é filha de Daniel e Júlia. Daniel é filho de João e Mariana. E Júlia, filha de Ricardo e Priscila. Então, Renata é filha de Daniel e Júlia. Daniel, filho de João e Mariana. Júlia, filho de Ricardo e Priscila. Renata morreu e, obviamente, para eu conseguir dar o exemplo, Renata não tinha descendente, né? Porque se Renata tinha descendente, na ordem de vocação hereditária do 1829 do Código, a herança iria para os descendentes. E aí eu não conseguiria dar o exemplo da herança da ascendência. Então, Renata morreu e não deixou descendentes. Ok. O que é que você vai fazer aqui, então? Bem, você vai jogar 50% para a linha paterna e 50% para a linha materna. Então, você joga 50% para a linha paterna e 50% para a linha materna. Vai, então, 50% para o Daniel e 50% para a Júlia. Os mais ansiosos de plantão, sempre que eu estou dando esse exemplo na aula, falam, professor, aí então ia ser igual se eu dividisse por cabeça. Essa igualdade nas linhas é igual à igualdade por cabeça. Não, não é. Aprende certo no início para não errar no final. Então vai 50% para a linha paterna, 50% para a linha materna. 50% para o Daniel, 50% para a Júlia. Tá. Vamos piorar o exemplo. Imagine que Daniel é pré-morto. Daniel morreu antes de Renata. Então imagine você que Renata faleceu em 2021 e Daniel está morto desde 2014. Daniel é pré-morto. O que é que você faz aí? Acertou quem disse aí em casa que vai 100% para a Júlia. Por que vai 100% para a Júlia? Porque na ascendência, a proximidade é absoluta. Na ascendência, a proximidade é absoluta. Na ascendência, Código Civil, artigo 1851 e seguintes, na ascendência não cabe direito de representação. Então, na ascendência, a proximidade é absoluta. Na ascendência, não cabe direito de representação. Então, não dá para você dizer que João e Mariana representariam o Daniel na herança de Renata. Não dá. Na ascendência, não cabe direito de representação. Olha aí, uma mudança bem relevante em relação à sucessão dos descendentes, né? Ok, vou piorar mais o exemplo. Imagine agora que Renata morreu, Daniel, Júlia e Mariana são pré-mortos. Daniel, Júlia e Mariana são pré-mortos. E aí? O que é que eu vou fazer agora? É agora que você percebe que você tem que aprender certo no início para não errar no final. Veja, na ascendência, a igualdade é nas linhas.
Então, você vai jogar 50% para a linha paterna e 50% para a linha materna. Então, você joga lá 50% na linha paterna e 50% na linha materna. Ora, não tem ninguém aqui nesse primeiro grau, você avança ao segundo. E isso não é direito de representação. Não. Isso não é direito de representação. Porque o direito de representação se daria se você tivesse ali no primeiro grau um vivo e um pré-morto e alguém do grau posterior representando. Não é o caso. Neste caso aqui, o grau anterior está completamente extinto. Completamente extinto. Tá? Então aí, neste caso, você jogou 50% na linha paterna, vai 50% para João. E os 50% da linha materna vai 25 para Ricardo, 25 para Priscila. Então você tem 50% de João, 25 de Ricardo, 25 de Priscila. E aqui você descobre que a igualdade nas linhas é diferente da igualdade por cabeça. Porque se você fosse fazer uma igualdade por cabeça, seria aí, meu amigo, 1/3 para cada um. Seria aí 1/3 para cada um, tá? Mas não, você não faz igualdade por cabeça, você faz igualdade nas linhas. E sendo uma igualdade nas linhas, você percebe então que vai 50% para a linha paterna, 50% para João. E os outros 50% vai 25% para o Ricardo e 25% para a Priscila. Olha que interessante, tá? Luciano, mas e se também não tem ascendente? Aí você avança a sucessão do cônjuge ou do companheiro, que é o ponto que gera maior complexidade, tá? É o ponto que gera maior complexidade e por isso vai ser o ponto que a gente vai estudar com maior nível ainda de detalhamento. Primeira dúvida que se levanta aqui é, professor, você pode trabalhar a sucessão do cônjuge e do companheiro conjuntamente? Elas não são diferentes? Porque na minha cabeça, a sucessão do companheiro, ela tinha um artigo específico no Código, que é o 1790. Se diferenciando da sucessão do cônjuge, que é o 1829 e seguintes. Por que você está reunindo? Porque, veja, o STF, em sede de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade, repito, inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código. Inconstitucionalidade do artigo 1790. Entendendo que a sucessão do companheiro se aplicará a mesma regra da sucessão do cônjuge. Artigo 1829 do Código Civil. Olha a tese. É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros previstas no artigo 1790 do Código Civil, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do 1829. Ou seja, o STF, em sede de repercussão geral, igualou o regime sucessório do companheiro ao do cônjuge. Declarou como inconstitucional 1790 e igualou esses dois regimes sucessórios. A título de modulação de efeitos, o STF nos diz que a tese se aplica apenas aos inventários judiciais em que não haja trânsito em julgado da sentença de partilha e as partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. Leia-se, pegou até mesmo os processos em andamento. Pegou até mesmo os processos em andamento. Então, os inventários judiciais sem decisão transitada em julgado e as partilhas extrajudiciais em que ainda não houvesse escritura pública, beleza. Incide a regra nova. Incide a regra nova. Então, diante desse precedente do STF, é plenamente viável nós tratarmos da sucessão do cônjuge e do companheiro conjuntamente. Até mesmo porque, diante desse precedente do STF, a doutrina e o próprio STJ têm colocado o companheiro ali no rol dos herdeiros legítimos necessários. Apesar do Código Civil no 1845 não elencar, a doutrina tem colocado lá também no rol dos herdeiros legítimos necessários. Beleza?
avançando no cônjuge e no companheiro, aí na posição do cônjuge e do companheiro na sucessão legítima. Veja só, quando você pega um caso prático na sua banca de advocacia, no foro, no seu dia a dia, que envolva o falecimento de alguém que é casado ou tem união estável, você deve ficar atento para bem separar 3 situações que podem decorrer desse falecimento, tá? São elas a meação, o direito real de habitação e a herança. Então são 3 situações que podem decorrer desse tema: meação, direito real de habitação e herança. Eu vou começar analisando a meação. Veja, a meação, ela decorrerá do regime de bens e do término do relacionamento. Então, se 2 pessoas são casadas, ou se 2 pessoas têm união estável, e esse relacionamento acabou, neste caso, neste cenário, você vai ter que verificar se há meação por conta do regime de bens. Então, se eu e você somos, por exemplo, casados no regime da comunhão universal de bens, e a gente vem a se divorciar, é possível não, é certo que eu terei 50% deste patrimônio a título de meação. Se eu e você somos casados em comunhão universal de bens e você vier a morrer, o casamento também acabou nessa hipótese do falecimento. Então é certo, é possível que eu vou ter aí direito a 50% deste patrimônio a título de meação, porque esse patrimônio já é meu. Eu sou coproprietário deste patrimônio por conta do regime de bens. Muita gente me manda lá no nosso plantão de dúvidas, né, a seguinte questão, o seguinte questionamento. Professor, vem cá, como é que eu sei se um cidadão ou uma cidadã tem meação? Né? Então, como saber, Luciano, se um cidadão ou se uma cidadã tem meação? Ora, para saber se ele ou ela tem meação, você vai ter que analisar qual é o regime de bens e você vai ter que analisar quando os bens foram adquiridos. Então, este é um tema que se contamina lá em regime de bens, é um tema familiarista. Mas que aqui, na hora de tratar da sua legítima, do cônjuge ou do companheiro, você deve de logo retirar. Então, se chega no seu escritório alguém narrando que ficou recentemente viúva ou viúva e que era casado no regime da comunhão parcial de bens e que a cidadã ou cidadão morreu, você já tem que ter em mente de retirar a meação desse sujeito, que é 50% do patrimônio onerosamente adquirido na constância do casamento, já que o regime era da comunhão parcial de bens. Esse patrimônio não entra na herança. Este patrimônio é um patrimônio a título de meação. Ok. Mas além da meação, é possível que o cônjuge ou companheiro tenha direito real de habitação. Então, além da meação, é possível que o cônjuge ou companheiro ele tenha direito real de habitação. E o que é o direito real de habitação? O direito real de habitação não é direito de propriedade. Essa é a primeira notícia importante, tá? Direito real de habitação não é direito de propriedade. Porque o direito de propriedade é um direito real na coisa própria, enquanto que o direito real de habitação é um direito real na coisa alheia. Então, o direito real de habitação não é direito de propriedade. É um direito real na coisa alheia que tem por objetivo, tem por escopo, dar ao cônjuge sobrevivente direito de moradia digna. O seu escopo, o seu objetivo no direito real de habitação é conferir, é dar ao cônjuge sobrevivente direito de moradia digna. Bem, esse direito real de habitação do cônjuge, começando por ele, né? Esse direito real de habitação do cônjuge está previsto no Código Civil, lá no artigo 1831 do Código Civil. Registro, inclusive, que é uma novidade do Código Civil de 2002, porque na época do Código Civil de 16 não havia direito real de habitação. O que nós tínhamos na época do Código Civil de 16 era o usufruto vidual, era o instituto diverso, tá? Que foi inserido, inclusive, no Código Civil de 16 por conta do Estatuto da Mulher Casada, por força do Estatuto da Mulher Casada. Beleza. É com o Código Civil de 2002, artigo 1831, que o cônjuge sobrevivente
ele passa a ter o denominado direito real de habitação. E quando é que ele vai ter esse direito real de habitação? Diz lá o artigo 1831 do Código. Olha lá. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Então veja você, independentemente do regime de bens, então pouco importa, pode ser casado até em regime de separação total de bens, separação absoluta de bens, independentemente do regime de bens, independentemente da participação hereditária, acaso o único imóvel inventariado seja justamente aquele imóvel de moradia. O imóvel de moradia é um imóvel em que habitava o cônjuge sobrevivente com o falecido. É o único imóvel residencial a ser inventariado. Neste caso, com o falecimento lá, o viúvo, a viúva, terá direito real de habitar aquele bem. Ainda que esta viúva não fique com a propriedade deste bem, ele terá direito real de habitar aquele bem. É um direito real aqui, esse direito real de habitação do cônjuge, é um direito real vitalício e incondicionado. Então, trata-se aqui de um direito vitalício e incondicionado. É vitalício porque vai durar a vida inteira. Então, é vitalício porque vai durar a vida inteira. E é incondicionado porque ainda que esse cônjuge sobrevivente venha se casar com outra pessoa, ainda que esse cônjuge sobrevivente venha ter uma nova união estável, pouco importa. O direito real de habitação persistirá. Veja só, uma dúvida interessante é a seguinte. Luciano, você me disse que o direito real de habitação, ele advém no direito brasileiro aí para o cônjuge com o Código Civil de 2002. Isso aí. Então, adveio com o Código Civil de 2002. Perfeito. Mas, professor, tira uma dúvida. Se o cidadão morreu, sei lá, botar aqui, ó, morreu em 2000, e o inventário continua agora, né? Em 2021, está fechando com a partilha. Então, o cidadão morreu em 2000, beleza. O inventário segue, o inventário continua agora. E em 2021, vai fazer a partilha. O juiz pode aplicar o direito real de habitação? Não pode aplicar o direito real de habitação? Como é que fica isso aí? Olha só, você há de se recordar aqui que no direito sucessório vale o chamado droit de sezine. Droit de sezine, artigos 1784 e 1787. O que é um droit de sezine? Veja, o droit de sezine nos diz que a sucessão se abre no momento da morte. A sucessão se abre no momento da morte. E aberta a sucessão ali no momento da morte, automaticamente os bens se transmitem aos herdeiros. Então, há uma transmissão automática deste patrimônio aos herdeiros. E, para além disso, você fixa ali a legislação aplicável àquela sucessão. Então, automaticamente o patrimônio se transmitirá aos herdeiros e restará ali fixada a legislação aplicável à sucessão. Beleza, tá aí. O que é que eu estou querendo lhe dizer? Se o cidadão morreu em 2000, se o óbito aconteceu em 2000, aqui em 2000 você terá a abertura da sucessão. E aqui em 2000 você terá a fixação da lei aplicável. Então, aqui em 2000 você terá a abertura da sucessão. Aqui em 2000 você terá a fixação da lei aplicável. Beleza. Ainda que essa partilha seja julgada apenas hoje, em 2021,
A lei aplicável a ela vai ser a vigente no ano de 2000, que foi da abertura da sucessão, que é o Código Civil de 16. Afinal de contas, essa partilha registra-se, inclusive, ela vai ter efeitos ex tunc, para trás, retroativos. Então, ela terá aí efeito ex tunc, ela terá efeito para trás, ela terá efeito retrooperante, ela vai ter efeito retroativo, tá? Então, o efeito dessa partilha vai ser ex tunc, para trás, retrooperante, retroativo. Então, aplicar-se ao Código Civil 16, ou seja, não se aplicará o direito real de habitação, se aplicará o usufruto vidual, que era o que vigia naquela época. O STJ entendeu isso nos idos de 2012, através do RESP 120, 43, 47, oriundo do Distrito Federal. Em sucessões abertas na vigência do Código Civil 16, a viúva que fora casada no regime da separação de bens com o de cujos tem direito ao usufruto da quarta parte dos bens deixados em havendo filhos. O direito real de habitação conferido pelo Código Civil de 2002 à viúva sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens do casamento, não alcança sucessões abertas na vigência da legislação revogada. Aí, beleza, tá? Então, vê-se aí que por conta do droit de sezine, você não terá essa extensão, você não terá esse alcance. Outra questão interessante é a seguinte: o direito real de habitação conviverá com o direito de propriedade de outrem? Sim, sim. E é muito usual que isso aconteça. Como eu disse há pouco, quando eu trabalhava com o direito real de habitação com vocês, a redação do artigo 1831, ao cônjuge sobrevivente será assegurado o direito real de habitação, é assegurado o direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente, ainda que a propriedade deste imóvel não fique com ele. Então, ainda que a propriedade deste imóvel não fique com ele, restará a ele assegurado esse direito real de habitação. Beleza? Olha que situação interessante, né? Então, imagine que eu sou casado com Maria, Maria morreu. O único imóvel objeto do inventário, é justamente o imóvel em que eu e Maria residíamos. Mas, por uma questão sucessória, a propriedade deste imóvel ficará com os descendentes de Maria. Pouco importa. Eu, cônjuge sobrevivente, terei direito real de habitação. O meu direito real de habitação conviverá com essa propriedade de outrem. STJ, RESP 113, 43, 87, oriundo lá do estado de São Paulo. Olha lá. O direito real de habitação sobre imóvel que servia da residência do casal deve ser conferido ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, não apenas quando houver descendentes comuns, mas também quando concorrer com filhos exclusivos do de cujos. Ainda que a propriedade não fique com o cônjuge sobrevivente, fique com outros filhos do de cujos, ainda que sejam filhos exclusivos do lado de cujos, haverá um direito real de habitação. Agora, para ter direito real de habitação, o pressuposto do 1831, né, registra-se direito real de habitação no casamento. O pressuposto do 1831 do Código Civil, ele remete à ideia, ele remete à tese de que este imóvel, ele haverá de ser de propriedade do morto, do falecido. Então perceba, se o imóvel não é de propriedade do morto, o imóvel residencial, ele não adentra no inventário. E se ele não adentra no inventário, não há de se falar em direito real de habitação. Não há de se falar em direito real de habitação. Então, para que você bem possa compreender, tá? Imagine que nós somos casados, ok? Só que você fez um planejamento sucessório de uma empresa patrimonial antes de casar comigo. E aí você pegou todos os seus bens, jogou lá dentro da sua empresa patrimonial, botou seus filhos exclusivos como sócios, e agora você morreu. Eu não vou ter direito real de habitação sobre o imóvel em que eu habitava com você. Porque este imóvel não é seu, é da patrimonial. Então tem que se tomar cuidado com isso aí. Olha o que o STJ julgou aqui, ó. Recurso especial, deixa eu marcar aqui para você ver onde é que eu estou. Estou aqui, ó. Recurso especial, direito civil, ação de reintegração de posse, violação de dispositivo constitucional, inviabilidade.
Usurpação de competência do STF, revisão do julgamento, impossibilidade, súmula 7. Direito real de habitação, cônjuge sobrevivente. E aí vou para a parte que me interessa, item 3. Conforme a jurisprudência desta corte, o cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel em que residia o casal, desde que seja o único daquela natureza e que integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão. Peculiaridade do caso, pois o cônjuge falecido já não era mais proprietário do imóvel residencial, mas mero usufrutuário, tendo sido extinto o usufruto pela sua morte. Figurando a viúva sobrevivente como mera acomodatária, estava ali como empréstimo apenas, correta a decisão concessiva de reintegração da posse do bem em favor dos herdeiros do falecido. Então veja, se foi feito um planejamento sucessório, se se abriu uma patrimonial, se colocou todo o patrimônio do falecido, quando vivo ainda, dentro da patrimonial, o falecido ficou apenas com usufruto vitalício, esse falecido morreu, aí um abraço, você não vai ter direito real de habitação para o sobrevivente. Não vai ter, tá? STJ, esse julgamento que eu citei aí, relatado pelo ministro Paulo de Tarso Santos Severino, STJ Resp 127.32.22, oriundo do estado de São Paulo, julgado em 2013. Beleza? Professor, você falou bastante aí sobre o direito real de habitação do cônjuge, mas eu gostaria de saber sobre o direito real de habitação do companheiro, né? Então eu queria entender aí sobre o direito real de habitação do companheiro. Como é que fica o 1831, que regula o direito real de habitação? Ele se aplica apenas ao cônjuge ou ele se aplica também ao companheiro? Olha que interessante. Quando você vai falar da união estável, e aí você visita a lei 9278 de 96, em seu artigo 7º, parágrafo único, você percebe que ela tem disciplina expressa, disciplina específica aí sobre o direito real de habitação do companheiro. Olha o que ela me diz. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, referente ao imóvel destinado à residência da família. Veja-se, você aqui tem um direito real de habitação do companheiro que é vitalício, porém, ele é condicionado. Ele é vitalício, porém, ele é condicionado. Ele é condicionado, veja você, porque esse companheiro, ele, sobrevivente, né, o companheiro supérstite, o viúvo aí, ele só vai ter direito real de habitação enquanto não constituir nova união ou casamento. Enquanto não constituir nova união ou casamento. Então é diferente lá do cônjuge. E aí vem a dúvida, né? O que fazer? O que fazer? Eu aplico ao companheiro a lei especial, eu aplico ao companheiro o Código Civil, o que é que eu faço? 3 correntes. Primeira corrente, entende que ao companheiro deve se aplicar a lei especial. Ao companheiro deve se aplicar a lei especial, que é a lei da união estável, a lei 9278 de 96, com base lá no enunciado 17 do Conselho da Justiça Federal, inclusive, que trabalha com a ideia de que o Código Civil é uma lei geral e não tem o poder de revogar a lei especial da união estável. Pensaram assim Maria Helena Diniz, Maria Berenice Dias, Gisela Dironaca, Rodrigo da Cunha Pereira, Rolfo Madaleno, o professor Carrali, meu orientador de doutorado, Sebastião Amorim, Euclides de Oliveira, tantos outros. Segunda corrente. Quando o Código Civil de 2002, pelo artigo 1790, passou a trabalhar com a sucessão do companheiro e não trouxe lá na sucessão do companheiro direito real de habitação, haveria um silêncio eloquente do legislador. Haveria um silêncio eloquente do legislador e, por conta disso, o companheiro ele não teria mais esse direito real de habitação. Não haveria direito real de habitação do companheiro, mas apenas para o cônjuge. A terceira corrente, que é hoje a majoritária, e que ganhou ainda mais força depois da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790 e a igualdade do regime sucessório do cônjuge e do companheiro, a terceira corrente entende que deve se aplicar ao companheiro
deve se aplicar ao companheiro a mesma regra do direito real de habitação do cônjuge. Ou seja, tanto o cônjuge quanto o companheiro deve se aplicar a regra do 1831 do Código Civil. O STJ vem se endereçando de acordo com essa terceira corrente, cito julgados aí no seu material de 2018, RESP 158-2178, né? Cito 8 aqui, outro RESP no mesmo sentido, 2011, RESP 821-660-2011, tá aí. Então você verifica que o STJ vem se encaminhando aí por aplicar a ideia da igualdade, tá? Então vem se encaminhando por aplicar a ideia da igualdade e aplicar a sucessão do companheiro, o direito real de habitação, que é do cônjuge, ou seja, eu pego o 1831 e aplico tanto ao cônjuge quanto ao companheiro. Beleza? Galera, além de meação, além de direito real de habitação, o cônjuge ou companheiro eventualmente terá sucessão. Beleza. Olha só. O pressuposto sucessório para que o cônjuge ou companheiro venha a herdar está no artigo 1830. Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Aí, artigo 1830 do nosso Código Civil. Então veja, a ideia é simples. Para que o cônjuge ou companheiro seja entendido como herdeiro do outro, no momento do falecimento do outro tem que estar casado em união estável, né? Então não pode estar separado, não pode estar divorciado, não pode estar separado de fato há mais de 2 anos. Beleza, tranquilo. Uma vez cumprido esse pressuposto sucessório do cônjuge, do companheiro, e devido àquela notícia que eu lhe dei lá no início do primeiro bloco, de que o Código Civil de 2002 ele melhorou a proteção sucessória do cônjuge ou companheiro, trazendo a figura do supercônjuge ou supercompanheiro. Diante disso, em uma primeira análise, o cônjuge ou companheiro, em uma primeira análise, o cônjuge ou companheiro, ele poderá concorrer com os descendentes. Em uma primeira análise, então, esse cônjuge ou companheiro, que tem o pressuposto do 1830, poderá concorrer com os descendentes. Professor, como é que eu sei se esse cônjuge ou companheiro concorrerá com os descendentes? Você saberá a partir da leitura do artigo 1829, inciso 1 do Código Civil. Então, a partir da leitura do 1829, inciso 1 do Código Civil, é que você saberá se esse cônjuge ou se esse companheiro concorrerá com os descendentes. A redação do artigo é extremamente confusa, confesso, muito confusa. Ele condiciona essa concorrência sucessória ao cônjuge ou companheiro ter um determinado regime de bens de relacionamento. Para facilitar, eu sistematizei para vocês aqui. O cônjuge ou companheiro não concorrerá com os descendentes. Não concorre com os descendentes. Se for casado, olha lá, não concorre na separação obrigatória, não concorre na comunhão universal, não concorre na comunhão parcial, salvo se o falecido deixou bens particulares. Então não vai concorrer na separação obrigatória, não vai concorrer na comunhão universal, não vai concorrer na comunhão parcial, ressalvada a hipótese em que o falecido deixou bens particulares. E aí vamos à primeira polêmica. Na comunhão parcial, então, vai concorrer sobre o quê? Sobre o quê? 2 entendimentos. Primeiro entendimento majoritário, adotado pela doutrina, enunciado 270 do CJE. Então, doutrina enunciado 270 do CJE. Adotado pelo STJ reiteradamente com decisões pacíficas desde 2015. Entende
que no regime da comunhão parcial, o cônjuge ou companheiro, ele apenas concorrerá com os descendentes sobre bens particulares. Então, no regime da comunhão parcial, cônjuge ou companheiro apenas concorrerá com descendentes sobre bens particulares. Só sobre bens particulares. Professor, o que são os bens particulares mesmo? Os bens particulares são aqueles que estão excluídos da meação. Artigo 1659 do Código. 1659 do Código Civil. Beleza. Então, para ficar claro, sobre aquilo que o cônjuge ou companheiro recebeu meação, ele não vai também herdar em concorrência com os descendentes, não. Ele só vai herdar em concorrência com os descendentes sobre aquilo que ele não recebeu meação. Beleza. Esse é o posicionamento majoritário. A posição minoritária, hoje vencida, sustenta que o cônjuge ou companheiro casado na comunhão parcial deveria concorrer com os descendentes sobre a totalidade da herança. Totalidade da herança. Assim pensa Maria Helena Diniz, Guilherme Calmon Nogueira, Luiz Paulo de Vieira Carvalho, dentre outros. Essa corrente, repito, está ultrapassada. Beleza. Imaginando que o cônjuge ou companheiro concorrerá com os descendentes. Então, imaginando que esse cônjuge ou companheiro concorrerá com os descendentes, vem a dúvida. Ele concorrerá de qual forma? Vai receber cota igualitária? Vai receber cota desigual? Como é que se dará essa concorrência? O artigo 1832 dá o norte. Em concorrendo com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual aos do que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior a 1/4 da herança, se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. Tá aí. Então ele vai ter direito, concorrendo com descendentes, a um quinhão igualitário, sendo que a sua cota parte não poderá ser inferior a 1/4 da herança. Então a sua cota parte não pode ser inferior a 1/4 da herança. Detalhe, não pode ser inferior a 1/4 da herança se estiver a concorrer com descendentes comuns. E aí vem mais uma polêmica. Tá. Mas se esse cônjuge ou este companheiro estiver a concorrer com descendentes comuns e descendentes não comuns, descendentes comuns e descendentes não comuns, é a famosa concorrência híbrida. Imagine que eu me casei com você, antes do casamento você já tinha um filho. E agora no casamento teve mais um comigo. Então me casei com você, antes do casamento você tinha um filho, agora no casamento você teve mais um comigo, você morreu. Imagine que a gente é casado em separação convencional de bens, eu concorro então com seus filhos com a herança, só que eu estou concorrendo com filho comum e não comum. E aí eu teria direito à reserva de 1/4, né? Imaginando que fossem 5 filhos, para ficar mais claro assim. Eu teria direito à reserva de 1/4, não teria direito à reserva de 1/4. Então, se há uma concorrência híbrida, filhos comuns e não comuns, como é que fica? 3 posições. Entendimento majoritário, que está no enunciado 527 do CJF, não vai ter direito à reserva mínima de 1/4. Não vai ter direito à reserva mínima de 1/4. Então não tem direito à reserva mínima de 1/4. Beleza? Ok? Você vai ter lá o quinhão igualitário, mas não tem reserva mínima de 1/4. Entendimento minoritário, mesmo concorrendo com filhos comuns e não comuns, terá direito à reserva de 1/4. Beleza? Entendimento híbrido misto, decorrente da tese do Gabriel Ituza, no Largo do São Francisco, na USP, orientando a época da Gisela Dironaca, é que devemos aplicar uma regra de 3, é a fórmula Tusa, dizendo que vai ter reserva de 1/4
na concorrência com os descendentes comuns e não terá quando não for, né, na parte que não é dos descendentes comuns. O STJ vem aplicando a primeira tese. Concorrência híbrida não terá reserva de 1/4. Luciano, esse negócio da concorrência com os descendentes aí, anotei aqui, mas não entendi bem ainda. Fica tranquilo que eu volto no terceiro bloco com exemplos práticos para o seu entendimento. É 1 minuto. Até daqui a pouco.